Olá, bem-vindo! Falaremos aqui a respeito dos manipuladores, que são as ferramentas que nos permitem fazer o deslocamento, a rotação e a escala do objeto. Nós que estamos acostumados aí com o Blender 3D, já vimos que nós podemos utilizar a tecla G, que permite deslocar o objeto, a tecla R, que permite rotacionar, e a tecla S, que permite escalonar o objeto. Da mesma forma, aqui no Cinema 4D, nós temos a opção de trabalharmos com esses transformadores usando teclas de atalho. Os transformadores, eles estão sendo representados por esses ícones aqui, que fica na parte superior, na barra de atalhos. O primeiro ícone, essa setinha cruzada aqui, nós temos a opção Move, que é a mesma coisa que o Grab no Blender 3D. Com ele a gente desloca o objeto na área de trabalho. Ele pode ser utilizado também em conjunto com a tecla de atalho E. Clicando E, nós vamos ter a mesma movimentação aqui desejada com o transformador. Vocês observem que quando a gente encosta alguns segundos no ícone, aparece aí ele informando qual a tecla de recurso que a gente pode utilizar para substituir esse comando. O segundo é o Scale, que também no Blender é Scale. E para nós usarmos aqui, a diferença é que enquanto no Blender nós usamos a tecla S, aqui no Cinema 4D nós vamos usar a tecla T para acionar esse modificador. O terceiro, esse aqui, é o ícone do transformador Rotate, que também é chamado da mesma forma no Blender 3D. E tanto no Blender 3D como aqui no Cinema 4D, nós podemos usar a tecla R para fazer a rotação dos objetos na nossa área. E vocês vão verificar que eu estou utilizando um ícone aqui muito parecido com o primeiro, porque na verdade é a mesma ferramenta. Essa barra de atalhos aqui, vocês vão ver que ela tem um pontinho preto. Clicando nela eu abro a opção e aqui vão estar listados os últimos comandos que eu fiz usando esses recursos aqui. Vai aparecer os ícones das últimas modificações que eu fiz com o objeto. Vamos clicar fora. Os modificadores, eles trabalham de acordo com as cores das coordenadas espaciais. Os efeitos que eles irão fazer vai depender da cor que nós trabalharemos junto aos mesmos. Para entendermos melhor isso de forma prática, eu vou adicionar à nossa área de trabalho um objeto qualquer aqui. E nós temos aqui na barra de atalhos, como nós já vimos, os ícones de seleção e de transformação. Temos os ícones de renderização e temos os ícones de adição. Vamos então, nesse ícone aqui de adição de objetos, vamos clicar nessa caixa onde aparece esse cubo. E com isso eu tenho como adicionar algum objeto qualquer entre estes para poder começar a fazer o meu trabalho de modelagem aí na área do Cinema 4D. E eu vou deixar aqui o objeto cúbico, eu vou clicar nele. E com ele aqui já adicionado, vocês vão ver que junto ao objeto surgem os transformadores, que são, nesse caso aqui, as setas coloridas. Por que estão em setas coloridas? Porque esses transformadores, eles representam o transformador Move, que é esse primeiro que aparece aqui, que no caso do Blender 3D seria o Location. Então essas setas, para a gente fazer a movimentação do objeto, basta a gente encostar o cursor sobre qualquer uma das setas coloridas, que representam os eixos cartesianos. Vocês vão ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo, que cada eixo cartesiano desse é representado por uma letra. Então a seta verde será o eixo Y, a seta azul o eixo Z e a seta vermelha o eixo X. Encostando o cursor na seta verde, segurando o botão esquerdo do mouse pressionado, se nós arrastarmos o mouse, nós impulsionamos o objeto na direção da seta verde. Da mesma forma, se nós encostarmos o cursor na seta azul, segurando o botão esquerdo do mouse e movimentarmos o mouse, nós vamos impulsionar o objeto pela coordenada denominada Z. Vamos, por último, encostar o cursor aqui na seta vermelha, vamos segurar o botão esquerdo do mouse e vamos arrastá-lo. E vamos movimentar esse objeto pela coordenada X. Lembrando a vocês que pela percepção tridimensional, o eixo Y ele vai representar a altura do objeto, o eixo X, a largura do objeto e o eixo Z, a profundidade do objeto. Em visão ortogonal, que é a visão que só nos permite trabalhar com dois planos, a gente pode vir aqui, como a gente já viu, nesse ícone que fica na parte superior direita aqui da janela, Viewport. Clicando nela, nós abrimos aqui um leque de mais 3 janelas distintas. E quando nós
em qualquer uma dessas janelas, clicamos no mesmo ícone no canto superior direito, nós vamos ver que a gente abre o leque para aquela janela que estamos trabalhando. Neste caso, a janela que nós acionamos é a janela de topo. Nós não estamos vendo os 3 eixos aqui de forma visível, nós estamos vendo o eixo, nesse caso aqui a visão de cima, que é o eixo de profundidade, que é a seta azul, e o eixo de largura, que é a seta vermelha. O eixo verde ele está bem aqui no centro, apontando para a gente. Então nós podemos aqui encostar o cursor, puxá-lo para cima, ou puxarmos para o lado para dar aparência de largura do objeto. Com isso, a gente manipula esses transformadores. Vamos voltar então para a nossa visão de modo de perspectiva. Podemos vir aqui nesse ícone ou podemos clicar o botão do meio do mouse. Repare que voltamos às 4 janelas quando a gente clica o botão do meio do mouse. Encostando o cursor sobre essa janela daqui, a primeira, e clicando novamente, a gente tem a janela aqui ativa. E vamos então conhecer o segundo modificador transformador, que é o modificador de escala, que é o Scale. Clicando nele, vocês podem perceber que aquelas setas com pontas agudas mudam para setas com pontas coloridas. Isso vai nos permitir fazer o redimensionamento do objeto. Então, se nós encostarmos em qualquer uma dessas pontas quadradinhas que aparecem aqui, segurar com o botão esquerdo, a gente redimensiona o objeto de acordo com aquela coordenada que nós encostamos. Esses pontinhos que estão aqui também representam a funcionalidade de achatamento do objeto. Então, se encostarmos aqui na seta vermelha, em vez dessa ponta quadrada aqui, nesse pontinho, segurarmos com o botão esquerdo do mouse e arrastarmos o mouse em direção ao centro, nós vamos achatar o objeto. Se nós encostarmos na ponta, nós fazemos o achatamento de forma universal, todo o objeto. Aqui, de forma individual, através apenas do eixo que nós estamos selecionando. E por último, então, vamos entender o Rotation, clicando nesse último ícone aqui. Verifique que as setas mudam e passam a ser círculos coloridos. Quando encostamos o cursor sobre qualquer um desses círculos coloridos, segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando o mouse, nós fazemos um movimento de rotação angular do objeto. Vocês vão ver que aparece uma caixinha aí dizendo o ângulo que nós estamos fazendo aqui na modificação do objeto. Vou clicar aqui com o botão do meio do mouse e vou escolher aqui uma vista ortogonal. Então, clicando aqui com o cursor sobre qualquer vista ortogonal, por exemplo, essa aqui de baixo, eu tenho a posição desses manipuladores pela vista ortogonal. Nesse caso aqui eu tenho como trabalhar a rotação pelo eixo X, pelo eixo Y, que é o círculo verde, e pelo eixo azul, que é o círculo azul. Vamos voltar novamente aqui para a nossa visão de perspectiva. Clicando fora com o nosso cursor, a gente desabilita os modificadores. Clicando com o botão esquerdo sobre o objeto, a gente aciona os modificadores sobre os objetos. E vamos até o próximo tutorial. Grande abraço!